Os narradores vêm chegando de todo canto, vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Se achegue pra escutar, tem muita história pra contar. Sônia Luz, e é uma grata satisfação participar da 4ª Romaria Nacional e Internacional dos Contadores de História. Participo pelo estado do Rio Grande do Sul, estado que tem uma grande história de oralidades para partilhar. A história que eu trago hoje é uma história do meu avô, vô Pedruca, que era um grande contador de histórias. E sempre que nos reuníamos, era ele que tinha uma boa história para partilhar. E uma da que ele mais gostava era falar sobre as qualidades de seu cavalo Pimpolho. Na verdade, Pimpolho, depois de muito tempo, começou a ser chamado de Piolho pela gurizada que conhecia o seu trotear. Meu avô era um vaqueiro que trabalhava e levava o gado de um lado para o outro. Nessa ocasião, estava em Pelotas e trazia de lá uma boa, como se diz, uma boa vaqueada. O cavalo era o seu companheiro principal. E nessa ocasião, calor gigante atormentando o trotear. E ele, cansado de realizar as suas tarefas diárias, resolveu dar um descanso para o seu cavalo Piolho e também para ele, e descansar na sombra de uma bela árvore. Assim, deu um banho numa água corrente de um riacho no seu cavalo e aproveitou para então fazer a sua cesta. Amarrou o cavalo com a possibilidade de que ele pudesse continuar passeando por ali. E ele então juntou suas mãos na barriga, deu uma bela de uma espreguiçada e foi tirar uma séstia depois do almoço. E assim apaziguou o calor, mas ficou muito surpreso porque após essa cesteada, percebeu que seu cavalo estava impaciente, chegando perto de seus afazeres como cavalheiro. Então, assustou-se, juntou os seus pertences, olhou para o Pingo Piolho com dificuldades de entender o que ele queria dizer. Então, arrumou os seus arrelhos, montou no cavalo, juntou os seus pertences e viu que era hora de partir. Percebeu que seu cavalo Piolho estava muito impaciente e só assim verificou que após aquele sol estridente, aquele calor que ninguém mais aguentava, vinha se formando uma enorme tempestade. Ele conseguia ouvir o vendaval que estava vindo e, ao mesmo tempo, preocupado como chegar até a próxima estância, uma vez que no Rio Grande todo espaço é difícil entre um fazendeiro e outro. Mas, confiante no seu tordilho, vô Petrolino continuou a sua caminhada. Quando olhou e percebeu que a tempestade realmente estava se formando com muita rapidez. Além do céu escuro, havia um vento que não deixava as árvores sossegarem.
Então, depois de trovoadas e relâmpagos, montou no seu cavalo e troteou com o Piolho. E viu que realmente o temporal, a tempestade, se aproximava. E foi assim que, acreditando no trotear do seu pingo, meu avô saiu em disparada. E dizem que tentava fugir da tempestade. E assim o fez. Olhava para trás e via que a chuva vinha a galope, mas mais rápido do que isso era o seu cavalo Piolho. E quanto mais eles andavam, mais perto chegava a tempestade. E meu avô só pensava em chegar sem molhar nem o cavalo e nem as suas vestes e pertences. E foi assim que o Piolho atravessou rios, atravessou matos e ilhas, até chegar perto do rancho do João Silvério, seu grande amigo troteador, e que vivia falando das qualidades de seus cavalos. Então, meu avô Pedruca e seu pingo Piolho foram a todo vapor. Cada vez que olhava para trás, percebia que a tempestade e que a chuva estava chegando cada vez mais forte. E a água era uma bomba de água. E assim, o meu avô, com seu Piolho, cavalo de confiança, correu, e quando se aproximou da casa do João Silvério, percebeu que eles então fechavam portas e janelas, apavorados com o vendaval que vinha assim. Mas tudo que o meu avô queria é chegar seco até o galpão onde iria descansar. E foi assim que, agarrado no pingo, correu em parceria. E quando estava chegando, quase entrando pelo galpão, percebeu que os cuscos, cachorros acostumados a disparar contra os visitantes, estavam acelerados, mas demorou um pouco para entender, diminuiu a marcha e continuou. E quando chegou ao galpão, viu que, pelo atraso dos cachorros, a cola do seu cavalo havia sido molhada. Mas, homem de garra como era, nem deu por o que aconteceu. Mas a fama do Piolho se espalhou por toda a campanha. Inclusive, o próprio João Silveira ofereceu 30 patacas de ouro, mas meu avô nunca quis se desfazer daquele pingo que seria a sua honra para o resto da vida. Até hoje, quando nos reunimos para contar histórias, o meu avô fala das preciosidades que o Piolho trouxe para sua vida. Um cavalo que o acompanhou até o fim da sua troteada e que muito orgulho trouxe para a família e para todos que viviam naquele descampado. Então, com o orgulho que até hoje temos, o Piolho é parte da nossa história de vida. É como se fosse alguém da família. E de onde meu avô Pedruca estiver, com certeza ele vai lembrar dessa história. Muito obrigada.